O riso dele ainda ecoa na minha cabeça como uma lâmina arranhando metal. Foi alto, debochado, cortante. Não foi apenas um riso qualquer, foi a gargalhada cruel de quem se alimenta da vergonha dos outros. Estávamos todos na sala de reuniões, mais de 20 pessoas, e eu, nervosa, tentava apresentar um relatório que havia preparado durante semanas. Meus dedos tremiam sobre o controle do projetor, e quando a tela travou, meu coração disparou. Eu sabia que podia consertar aquilo em segundos, mas o silêncio pesado já havia se instalado. Olha só, até um estagiário faria melhor, ele disse, sem sequer tentar baixar a voz. E então riu. Um riso longo, alto, acompanhado por aquele olhar de desprezo que ele dominava tão bem. Os outros, intimidados, se entreolharam, alguns sorriram nervosos, mas ninguém ousou me defender. Eu senti o chão sumir sob os meus pés. Queria gritar, mas minha garganta estava seca. Queria chorar, mas minhas lágrimas se transformaram em fogo dentro dos olhos. O pior não foi o erro, foi o gosto de humilhação pública. Foi ver alguém em quem eu havia confiado, alguém que dizia ser um líder justo, me reduzir diante de todos como se eu fosse um nada. O mundo parecia ter parado ali, congelado naquele instante, e a sensação de ridículo me esmagava por dentro. Naquela noite, deitei na cama lembrando dos pequenos gestos dele no passado. Quando entrei na empresa, ele havia me dado boas-vindas calorosas, até me chamou de filha profissional. Lembro de uma tarde em que trouxe café para mim, dizendo que via em mim potencial. Eram momentos que pareciam ternura, mas que agora se revelavam apenas como iscas. Ele nunca me via de verdade, apenas me moldava como alguém que poderia ser manipulada. O veneno sempre veio em doses pequenas. Comentários sutis sobre minha roupa. Você não acha que essa cor te apaga? Ou está tentando se destacar com esse salto? Sorrisos forçados enquanto insinuava que eu só estava ali porque alguém havia intercedido por mim. Até chegar àquela explosão pública, tudo foi uma escalada, lenta, cruel, planejada. Mas ninguém imaginava o que aconteceria no dia seguinte. Eu acordei ainda com a humilhação queimando na pele, disposta a me esconder de todos. O grupo de mensagens da empresa, porém, estava em chamas, boatos, sussurros, especulações. Algo grave havia acontecido. Quando cheguei, a notícia já estava estampada nas telas. Meu chefe, o homem que rira de mim em frente a todos, havia perdido tudo. Não só o cargo, mas a reputação, o prestígio, o respeito. Um escândalo financeiro havia estourado, envolvendo desvio de verbas, contratos fraudulentos e subornos. A mesma boca que zombara de mim agora estava sendo cuspida pela cidade inteira. Jornais, sites e rádios falavam o nome dele em tom de repulsa. Colegas que ontem o temiam agora o condenavam sem hesitar. Vi pessoas que antes bajulavam seu poder se afastarem como ratos abandonando um navio em chamas. E, ainda assim, eu não sentia alegria. Havia um alívio estranho, sim, como se a vida tivesse dado uma resposta imediata à sua crueldade. Mas junto vinha um silêncio pesado, um vazio. Ele havia me destruído publicamente, e agora era o mundo que o destruía. Mas isso não apagava a ferida dentro de mim. Foi então que começaram a surgir revelações mais antigas. Um colega antigo confidenciou que, anos atrás, meu chefe havia humilhado outra funcionária até que ela pedisse demissão. Um boato ainda mais sombrio falava de negociações ilegais em outras empresas, de dívidas escondidas, de inimigos silenciosos esperando o momento certo. Parecia que todo o castelo que ele construiu foi erguido sobre sombras. Ainda assim, mesmo em queda, ele não desapareceu. Dias depois, recebi a primeira notificação no celular, uma solicitação de amizade em uma rede social. O nome dele ali, frio, insistente, como se me observasse do escuro. Depois vieram mensagens indiretas, comentários enigmáticos em publicações que eu fazia, como se tentasse me cercar sem nunca se expor de verdade. Era sufocante. E então, algo inesperado aconteceu. Um colega trouxe a notícia de que ele havia doado parte de seus bens remanescentes para uma instituição de crianças carentes. Ninguém entendeu. Era real? Era culpa? Era manipulação? A cidade inteira ficou dividida, e eu mesma me senti confusa. Como conciliar o monstro que me expôs com o homem que, de repente, parecia capaz de um gesto de bondade? O tempo passou e ele, inevitavelmente, se aproximou de novo. Não com o mesmo poder de antes, mas como uma sombra que insiste em permanecer. Ele foi reintegrado de forma indireta, participando de pequenos eventos, reaparecendo em encontros sociais, cruzando meu caminho nos lugares mais improváveis.
Eu mantive distância, impondo limites rígidos, cada palavra medida como se fosse veneno. E, no entanto, a vida seguia. Os colegas haviam mudado, ninguém mais falava dele com respeito, e a dinâmica da empresa nunca voltou a ser a mesma. Mas, em cada silêncio, em cada olhar atravessado, eu sabia que as cicatrizes ainda estavam ali, marcando a todos nós. Foi numa tarde chuvosa, enquanto eu fechava a porta do escritório, que senti o coração gelar. Uma carta estava no chão, endereçada a mim, escrita à mão. Reconheci a caligrafia. Abri com as mãos tremendo. Mas o que estava escrito dentro, eu não consigo esquecer. A carta tremia nas minhas mãos como se fosse feita de vidro prestes a se estilhaçar. A caligrafia era dele, inconfundível, inclinada, elegante, quase ensaiada demais, como tudo que ele fazia. O papel estava úmido, talvez pela chuva, talvez pelo suor frio que escorria de mim enquanto lia. As primeiras palavras não eram um pedido de desculpas, nem uma confissão. Eram uma ordem. Você precisa me ouvir. Não acredite em tudo o que estão dizendo. Minha respiração ficou presa na garganta. Ele ousava se colocar no papel de vítima, como se todo o escândalo fosse uma conspiração, como se o mundo tivesse armado contra ele. O texto seguia com uma mistura de justificativas e promessas, cada linha mais manipuladora que a anterior. Ele dizia que eu era a única em quem ainda confiava, que eu sempre havia visto além das aparências. Você não me deve nada, mas eu devo tudo a você, escreveu, como se tentasse inverter as posições de poder que sempre usará contra mim. Mas a parte final foi a que me fez sentir o estômago virar. Eles vão atrás de você também. Já estão observando. Tenha cuidado. As letras pareciam rasgadas, mais fortes, como se ele tivesse pressionado a caneta com raiva. Aquilo não era apenas uma carta. Era uma ameaça disfarçada de aviso. Naquela noite não consegui dormir. Cada barulho do lado de fora parecia um sinal, cada notificação no celular parecia um alerta. A paranoia me corroía. Será que ele falava sério? Ou era apenas mais uma jogada para me manter ligada a ele? Os dias seguintes foram uma mistura de tensão e murmúrios. No bairro, as pessoas comentavam o caso como se fosse novela. Você viu o que aconteceu com ele? Dizem que a polícia ainda está investigando. Ele tinha uma vida dupla. Todo mundo sabia menos a empresa. E no meio desses sussurros, meu nome começava a aparecer. Diziam que eu tinha ligação com ele, que eu poderia ter sabido de algo. Os olhares atravessados começaram a me seguir como sombras. Na empresa, a pressão só aumentava. Eu tentava manter o foco, mas bastava alguém cochichar atrás de mim para meu coração disparar. Alguns colegas me olhavam com pena, outros com suspeita. O clima era sufocante, e o nome dele continuava pairando sobre nós como um fantasma que se recusa a desaparecer. Então aconteceu algo que mudou tudo. Uma manhã, cheguei e encontrei um envelope pardo em cima da minha mesa. Sem remetente, sem marca, apenas meu nome escrito com caneta azul. Dentro, havia cópias de documentos, planilhas, contratos, assinaturas. Todos ligados a ele. Mas entre eles, havia algo ainda pior, meu nome aparecia em alguns registros. Não em destaque, mas como testemunha, como se eu tivesse validado ou participado de algumas reuniões que agora estavam sob investigação. Meu corpo gelou. Eu lembrava daquelas reuniões, mas nunca tive acesso a nada ilegal. Eu havia sido apenas uma peça no tabuleiro dele, alguém usado como fachada limpa. Agora, tudo apontava para mim também. Foi nesse ponto que percebi, ele não estava apenas caindo, ele estava puxando todos ao redor junto com ele. E, de alguma forma, queria me arrastar mais perto do abismo. A polícia logo apareceu na empresa para colher depoimentos. Meu nome foi mencionado. Eu fui chamada a depor. O peso do olhar dos investigadores me esmagava. Eu repetia que não sabia, que nunca tive acesso aos contratos, mas cada palavra parecia frágil diante das pilhas de provas. Enquanto isso, ele desapareceu. Nenhum endereço fixo, nenhum sinal. Só rumores, que estava escondido na casa de parentes distantes, que havia fugido para outra cidade, que ainda controlava informações preciosas capazes de destruir mais gente. E então, de repente, ele reapareceu. Não em carne e osso, mas em mais uma mensagem, desta vez enviada por e-mail, de um endereço anônimo, mas com o mesmo estilo calculado. Você acha que pode se afastar de mim? Eu já planejava isso muito antes. Eles nunca entenderão. Mas você entende. Você sempre me entendeu. O pânico me consumia. Eu me perguntava,
Por que ele insistia em mim? Eu era apenas a funcionária que ele humilhou, a vítima de suas gargalhadas. Por que agora se agarrava à minha imagem como se eu fosse a última testemunha da sua humanidade? Mas o que mais me confundiu foi o gesto inesperado que se seguiu. Um colega me contou que ele havia pago silenciosamente as dívidas médicas de um funcionário antigo, alguém que ele sempre desprezara publicamente. Não havia câmera, não havia manchete, apenas a confirmação fria de que o dinheiro havia sido transferido. Era real. Por quê? Culpa? Desespero? Ou era mais uma forma de manipular a narrativa? Eu não sabia em quem acreditar. O tempo passou, e lentamente, o cerco foi se fechando. A polícia reuniu provas mais sólidas contra ele, e a empresa, agora em ruínas, tentava se reconstruir. Eu, por outro lado, era obrigada a continuar convivendo com seu fantasma. Cada evento social, cada reunião externa, alguém sempre trazia o nome dele de volta, como se fosse impossível esquecer. Ele tentou se aproximar de novo, enviando flores anonimamente para minha casa. Eu as joguei fora sem abrir o cartão. Mas minha mãe viu e perguntou: quem será que mandou? Parece coisa de alguém arrependido. Eu não tive coragem de contar. A vergonha ainda me prendia. Foi nesse cenário de tensão que a noite mais sombria chegou. Voltava do trabalho, cansada, a chuva caía fina e fria. Quando cheguei em casa, a porta estava encostada. O coração disparou. Entrei devagar, tentando controlar a respiração. Tudo parecia normal, até ver um envelope em cima da mesa da sala. Não havia sido deixado por correio. Alguém havia entrado. Abri com as mãos trêmulas. Era mais uma carta dele, mas dessa vez curta, direta, escrita às pressas. Você não entende. Eu nunca ri de você. Eu ri de mim mesmo. E agora, você vai saber o porquê. E então, preso junto ao papel, havia algo que fez meu corpo paralisar, uma fotografia antiga, amarelada pelo tempo. Ele estava nela, mais jovem, ao lado de um homem que eu conhecia muito bem. Um homem que não tinha nada a ver com a empresa, mas que fazia parte da minha vida desde a infância. Meu sangue gelou. Era meu pai. A carta caiu da minha mão, e eu mal conseguia respirar. Que ligação era aquela? Por que meu pai estava ao lado dele, sorrindo, como se dividissem um segredo antigo? O que isso significava? Naquele instante, senti que o buraco era muito mais profundo do que eu imaginava. Ele não era apenas meu chefe cruel. Ele estava ligado à minha família, ao meu passado, às raízes da minha vida. E de repente, uma sombra passou pela janela. A fotografia escorregou dos meus dedos e caiu no chão com um som seco, como se tivesse o peso de uma pedra. Meus olhos ardiam, minha respiração estava descompassada. Eu a peguei de novo, tentando não acreditar no que via, meu chefe, mais jovem, sorridente, ao lado do meu pai. O sorriso era o mesmo, aquela mistura de orgulho e malícia. Meu pai tinha o braço sobre o ombro dele, como dois cúmplices íntimos. O mundo ao meu redor girava. Eu sempre ouvi meu pai falar de antigos sócios, de negócios que nunca deram certo, mas jamais ouvi o nome daquele homem. Ele nunca havia mencionado que conhecia meu chefe, nunca havia deixado escapar sequer uma pista. Era como se uma parte da história tivesse sido cuidadosamente apagada. E então, veio a sombra. Vi pela janela, na penumbra da noite chuvosa, um vulto parado na rua, imóvel, observando. O coração batia tão rápido que parecia querer sair do peito. Apaguei as luzes da casa, tentando me esconder, e me arrastei até a janela com as mãos tremendo. O vulto não se mexia. Eu não conseguia ver o rosto, apenas a silhueta, alta, magra, imóvel como uma estátua. Por instantes pensei em ligar para a polícia, mas a vergonha me travou. O que eu diria? Meu chefe caiu em desgraça, me humilhou publicamente, está foragido e agora acho que ele está espionando minha casa? Eu mesma não acreditaria nessa narrativa se fosse outra pessoa contando. A sombra se moveu. Lentamente. E desapareceu na escuridão. Naquela noite, não dormi. Passei as horas encarando a fotografia, os rabiscos da carta e as palavras que ecoavam: eu nunca ri de você. Eu ri de mim mesmo. O que ele queria dizer com aquilo? Que relação havia entre ele e meu pai? Na manhã seguinte, tomei coragem e fui até minha mãe. Coloquei a foto sobre a mesa da cozinha e esperei a reação. Ela ficou pálida. Seus dedos tremeram ao tocar o papel, como se fosse radioativo. Onde você conseguiu isso? Perguntou,
A voz baixa, quase um sussurro. Na minha casa. Ele deixou para mim. O que isso significa? Minha mãe demorou para responder. Olhou para o teto, como se buscasse forças, e então deixou escapar. Seu pai e ele eram sócios. Muito antes de você nascer. Havia negócios que nunca me contou em detalhes. Eu só sabia que um dia tudo desmoronou e nós quase perdemos a casa. Seu pai sempre disse que foi traído, que havia alguém sujo envolvido. Agora, eu vejo que pode ter sido ele. A palavra traído bateu forte. Eu me levantei da mesa, sentindo o chão sumir debaixo dos pés. Então era isso? O meu chefe não era apenas meu chefe. Ele tinha laços com a minha família, com a queda do meu pai, com os silêncios e dívidas que marcaram minha infância. Aqueles olhares que ele lançava para mim, não eram só desprezo. Eram ecos de um passado mal resolvido. Passei o resto do dia com a mente em turbilhão. Na empresa, todos falavam sobre as investigações, sobre como novas provas surgiam a cada semana. Eu, por dentro, só pensava na foto, no segredo, na ligação que me aprisionava a ele. Foi então que recebi outra mensagem, dessa vez pelo celular. Um número desconhecido, mas a escrita era a mesma. Seu pai sabe mais do que parece. Pergunte a ele sobre a noite no galpão. Você vai entender tudo. O sangue gelou. A noite no galpão? Meu pai nunca mencionara nada parecido. Voltei para casa em silêncio, tentando controlar a respiração, e esperei até encontrar meu pai sozinho na sala. Coloquei a foto diante dele sem dizer nada. Ele olhou por alguns segundos, depois fechou os olhos, como se uma lembrança dolorosa tivesse explodido dentro da cabeça. Então ele voltou a te procurar, murmurou. Meu corpo arrepiou. Você sabia. Você sabia que ele era meu chefe. Eu sabia quem ele era, mas não queria trazer esse peso para você. Achei que estava enterrado no passado. Que passado, pai? O que aconteceu entre vocês dois? O que é essa história de galpão? Ele ficou em silêncio. Longo, sufocante. Até que finalmente disse, naquela época, nós mexíamos com contratos que não podiam ver a luz do dia. Eu entrei de sócio, cego pela ganância, e confiei nele. Mas houve uma noite, algo aconteceu em um galpão. Um carregamento que desapareceu. Dinheiro sujo. E vidas, vidas que se perderam. Vidas, repeti, sem acreditar no que ouvia. Meu pai desviou o olhar, como se me negasse a verdade completa. Depois daquela noite, prometi nunca mais falar disso. Me afastei. E achei que ele também tinha desaparecido. Mas agora entendo, ele nunca deixou de manipular as peças. O estômago embrulhou. Aquele homem não era apenas cruel, ele carregava segredos de sangue, de crimes enterrados, e minha família estava diretamente ligada. Enquanto eu ainda tentava processar, um barulho seco ecoou na porta da frente, uma batida forte, urgente. Eu e meu pai nos entreolhamos, o medo estampado no rosto dos dois. Corri até a janela, e lá estava novamente, a mesma sombra da noite anterior, agora mais perto, mais ousada. A porta tremeu sob o impacto da batida. Eu sei que estão aí, gritou uma voz que reconheci de imediato. A voz dele. Meu pai levantou, pálido, mas firme. Não abra. Ele não quer conversar, ele quer te usar. A batida continuava, cada vez mais forte. O som ecoava como marteladas em meu crânio. Você precisa saber a verdade, ele gritava do lado de fora. Eu não ri de você, eu ri porque vi você cair no mesmo jogo que eu caí um dia. Meu corpo paralisou. Parte de mim queria correr, parte de mim queria abrir a porta e exigir respostas. Mas antes que eu decidisse, o barulho cessou. Silêncio. Corremos para a janela. A rua estava vazia. Ele havia desaparecido como se fosse um fantasma. No chão, diante da porta, havia apenas um objeto abandonado, uma chave enferrujada, antiga, com um pequeno papel amarrado. Peguei com mãos trêmulas. No papel, apenas uma frase escrita às pressas. O galpão. Me encontre lá. Só você entenderá. Meus joelhos fraquejaram. O peso do passado, da foto, das cartas e da sombra me esmagava. Eu estava sendo arrastada para dentro de um labirinto escuro, e agora tinha em mãos a chave de uma porta que talvez nunca devesse abrir. O galpão estava vazio, úmido, cheirando a ferrugem.
Ele me esperava no centro, abatido, mas ainda com aquele olhar de quem nunca perde o controle. Seu pai e eu começamos juntos. Mas naquela noite aqui dentro, tudo se perdeu. Dinheiro, confiança, vidas, disse. Antes que eu reagisse, meu pai surgiu na porta, pálido. Não ouça nada. Ele somente, gritou. O ex-chefe riu, um riso cansado. Mentiras? Então conte você. Ou deixe que ela leia. E jogou aos meus pés um envelope repleto de contratos e nomes. Meu coração gelou ao ver a assinatura do meu pai em várias páginas. 2 homens quebrados, afogados em segredos, se encaravam diante de mim. Eu era a única livre. Peguei o envelope e saí. Atrás, ouvi gritos, acusações e um silêncio abrupto. Dias depois, entreguei tudo à polícia. Meu pai caiu, meu chefe sumiu. E eu, sobrevivi. Mas até hoje, quando o vento bate na janela à noite, sinto que ele ainda está lá fora. Rindo,